Bem, vamos agora verificar como é que se faz para instalar a plataforma de e-commerce Zencart. Inicialmente, visita-se o site da Zencart, baixe a versão da plataforma que está aqui. Após o download da plataforma, você vai receber um arquivo zipado que temos aqui, o qual traz Zencart versão 1.53. Esse arquivo deve ser descompactado. Ele vai nos trazer uma pasta, não vou descompactar para não demorar. Essa pasta já está aqui, eu renomeei ela para Zencart para facilitar. Nós temos que ter aqui um servidor com PHP, MySQL e Apache. Então eu utilizo aqui o Vertrigo Serve versão 2.30, que é um pacote completo que emula esses três serviços, ou seja, emula o servidor Apache, emula o PHP e emula o banco de dados MySQL. Aqui nós temos a pasta www, certo? É a pasta raiz, como se fosse um site na internet, é onde eu vou colocar a pasta Zencart para poder proceder com a instalação. A partir de agora, eu já estou com a minha pasta Zencart aqui pronta para ser instalada, né? Com seu conteúdo. Agora a gente vai fazer a inicialização dessa instalação. A gente vai numa página web. Aqui é o teste do meu servidor, ele é local. Pode-se utilizar esse endereço IP 127.0.0.1, que é o endereço IP do seu servidor local. Aqui eu tenho todos os softwares rodando, ou seja, bem-vindo ao Vertrigo Serve, que são as informações dos serviços que ele tem já no pacote. O Apache 2.2.26, PHP 5.3.27, o banco de dados MySQL 5.5.34, PHPMyAdmin, que é o administrador do banco de dados e sua versão, e mais alguns outros serviços. Mas nós só vamos precisar do Apache, PHP e MySQL. E o PHPMyAdmin, talvez. Na execução da instalação do Zencart, ele vai nos exigir que nós tenhamos já criado um banco de dados para que seja utilizado na plataforma e um usuário com alguns privilégios. Então, eu vou aqui, eu já estou com o banco de dados setado, mas que eu utilizei o PHPMyAdmin. Poderíamos iniciá-lo da seguinte forma: PHPMyAdmin, ele vai iniciar o servidor de banco de dados. Eu já estou logado, vou aqui em utilizadores, já criei um usuário chamado Zencart, com alguns privilégios que são exigidos para a instalação da plataforma. Agora eu vou criar um banco de dados, uma base de dados exclusiva para que seja utilizada pelo Zencart. Cliquei aqui em base de dados e vou colocar aqui uma base de dados também chamada Zencart. Ou seja, dei o nome do usuário Zencart, mas pode-se utilizar outro nome. A base de dados também pode ter outro nome. Então assim, aqui eu estou criando agora a base de dados que vai ser utilizada. Aqui na codificação, a gente pode usar o TF ou inicialmente posso deixar padrão, o TF8, pronto. Vamos utilizar aqui o TF8, o TF8 Unicode. Vou criar essa base de dados. A base de dados foi criada. Ela estará, vamos procurar aqui para identificar onde é que ela está. Zencart, pronto, está aqui. Esse aqui é o banco de dados Zencart, que vai ser utilizado pela plataforma de instalação. Agora, a gente vai chamar a pasta Zencart, aquela pasta que nós descompactamos, que é a pasta que contém a instalação da plataforma. Pronto. Chamei a pasta Zencart, ele já iniciou lá o arquivo principal e aqui ele está me trazendo as instruções para a instalação da plataforma. Então ele diz aqui, se você, o caso for esse, a instalação, para continuar, clique aqui para continuar a instalação. Então eu vou clicar aqui, ele vai proceder, né, uma mensagem de boas-vindas, Welcome to Zencart, a arte do e-commerce, e aqui é como se fosse um contrato, né, uma plataforma aberta. Eu vou aqui pressionar o continue. E aqui ele está me dizendo o seguinte: servidores, a capacidade de servidores recomendada seria PHP 5.35 ou superior, Apache 2.0 superior
e MySQL 5.0.90 ou superior. Como eu havia mostrado no início, a gente pode obter essas informações aqui no nosso servidor. Então, Apache 2.2, ele exige 2.0, PHP ele exige, vamos verificar aqui, o PHP ele recomenda o 5.3.5, o nosso é 5.3.27 e o MySQL 5.5, né? Vamos ver aqui o MySQL que ele exige é o 5.0, então possivelmente a gente vai conseguir avançar. Seguindo em frente, vamos aqui, continue. Aqui é a licença, né? General Public License, a licença de software de código aberto. Aqui a gente vai ter que aceitar a licença, né? Dizer que eu li e aceito a licença e os termos e as condições abaixo. Vou continuar aqui. Pronto. Próximo passo da instalação aqui, ele está dizendo que teve um problema, ele não encontrou um recurso de SSL, que seria um serviço de segurança, mas como a gente está fazendo uma instalação apenas para orientação, a gente não vai ter a obrigação de estar com esse recurso instalado. Aqui embaixo ele faz a inspeção do sistema, das requisições, ele está comparando aqui o Web Server Apache 2.226, PHP 5.327 e por aí vai. O endereço do servidor nosso aqui é HTTP, o host é 127.0.0.1 e assim sucessivamente. E aqui ele verificou uma série de recursos que já estão setados no banco de dados, nos serviços aqui, no MySQL e assim sucessivamente. Aqui aquele recurso que ele havia requisitado, mas não está disponível, não tem nenhum problema não. Então aqui a gente vai proceder com a instalação da plataforma Zencart. Pronto. Aqui no início ele já detectou que o nosso banco de dados, né, está usando essa codificação. Ele está aqui pedindo para que eu informe o endereço do servidor, que é o localhost, né, é aquele mesmo endereço 127.0.0.1, que é o endereço do servidor local. Ele está pedindo aqui database username, que seria o nome de usuário que eu criei no banco de dados, que eu chamei de Zencart, o usuário para manipular o banco de dados. Aqui embaixo ele está pedindo a senha do banco de dados, a senha que esse usuário manipula o banco de dados. Eu também coloquei a mesma senha. Aqui novamente ele identificou o nome do banco de dados. Perdão, aqui é o nome do banco de dados. Aqui em cima é o nome do usuário do banco de dados. A senha do usuário aqui é o nome do banco de dados, que foi o último item que eu criei aqui, como eu havia mostrado para vocês. Zencart, o banco de dados. Procedendo com a instalação, aqui ele está pedindo para a gente fazer alguma identificação aqui, mas essa não tem sobre a base de dados. Não tem nenhum problema, podemos deixar sem alteração. Vamos salvar aqui os recursos de banco de dados que foram informados. Que agora ele está informando, a instalação está em progresso. Vamos aguardar então o retorno aqui dessa instalação. Pronto, aqui ele já fez todas as configurações necessárias. Ele volta aqui destacando aquela questão do SSL, a questão da segurança, que é um recurso que não está disponível. E aqui também é sobre o SSL, nós não vamos modificar isso aqui não. Então, vamos salvar aqui e proceder. Aqui ele está identificando para a gente o domínio, né, que seria o mesmo servidor local. E aqui a URL, o endereço que vai ficar no caso da nossa loja virtual do e-commerce, que seria o endereço do servidor local, mais a pasta Zencart. Vou salvar e vou proceder. Pronto, aqui agora ele está me pedindo algumas outras informações. Zencart Setup, Storage Setup, né? Essa seria o setup da loja, a configuração da loja. Então, Store Name seria o nome da loja. Vou criar aqui, vou determinar BSI
e-commerce, por exemplo. Ou melhor, vou escrever em português. Comércio eletrônico. Ele está pedindo aqui o nome da loja, do proprietário da loja. Vou digitar aqui, por meu nome mesmo. Aqui ele está pedindo o e-mail do proprietário da loja, né? Vou colocar um e-mail de fantasia aqui. Esse e-mail existe, mas não tem nenhum problema. Aqui ele está pedindo o Store Country, que seria o país da loja. Então vamos colocar aqui Brasil. Store Zone, isso aqui a gente pode ignorar, não tem nenhum problema. Poderia escolher também aqui uma zona. Colocar qualquer coisa aqui, um pouco aqui. Deixa eu ver aqui, Brasil nós não temos. Então vamos colocar aqui qualquer cidade aqui. Arizona, pronto. Aqui embaixo ele está pedindo os dados, o endereço da loja, né? O nome da loja. Novamente, isso aqui seria como se fosse os dados de mala direta, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o nome da loja novamente. Endereço. Vou inventar um endereço aqui. Aqui está pedindo o país. Vamos colocar aqui a cidade. Aqui ele está pedindo o telefone. Não vou colocar telefone não, tudo bem. Aqui ele está dizendo que a linguagem padrão é essa, né, da plataforma. Não tem outra opção de linguagem, mas a gente pode fazer uma verificação posterior da possibilidade de um pacote para o idioma. Aqui também seria a moeda corrente. Também nós temos aqui algumas opções: euro, pound, o dólar canadense, dólar australiano, mas vamos utilizar o dólar americano mesmo, sem problema. Story Demo, né, tá aqui oferecendo se eu quero instalar uma demonstração da loja, mas não vamos utilizar esse recurso não. Então vamos fazer de conta que a gente está instalando a loja para valer mesmo. Vou salvar novamente aqui as configurações da loja. Aqui agora ele está me oferecendo uma outra parte também, a conta de administração da loja, ou seja, através de que usuário eu vou poder inserir produtos, remover, fazer configurações. Então eu vou colocar aqui um usuário chamado, vou pôr meu nome mesmo, uma senha temporária, que essa senha vai ser modificada posteriormente. Ele está dizendo aqui embaixo que a senha deve conter números e letras e no mínimo 7 caracteres. Vou colocar meu nome 2014, 5 letras e 4 números. Confirmar o password temporário, a senha temporária, digito novamente. O e-mail do administrador, como eu mesmo, eu vou repetir o meu e-mail aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte: se eu quero checar, que ele cheque automaticamente quando o administrador logar, verificar se tem atualizações da plataforma. Eu vou desabilitar essa opção aqui, não vai fazer muita diferença para a gente. Vou salvar aqui, gravar as configurações de administração. E aqui ele já me deu um retorno de sucesso, né? Sua instalação foi feita com sucesso no sistema. Ele está dando aqui alguns próximos passos que ele está sugerindo, que seria algumas mudanças aqui em algumas pastas, mas inicialmente aqui está tudo ok. Então a loja foi instalada e configurada corretamente. E aí a gente vai poder fazer agora alguns testes. Ele recomenda aqui, você precisa renomear a pasta admin, porque essa pasta é uma pasta padrão dos sistemas, então é ideal que a gente troque esse nome dessa pasta para que não fique fácil que alguém tente invadir ou acessar o site indevidamente, acessar a parte administrativa. E
Aqui também ele recomenda remover a pasta ZC Install, né, a pasta de instalação, para evitar que seja feita uma reinstalação, alguma coisa assim, e estrague o que foi feito. Então é isso aí, vamos proceder.